Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas ainda é pouco compreendido: a doença inflamatória intestinal. Para isso tenho comigo a médica Ana Rafael, gastroenterologista e membro da Comissão de Doença Inflamatória da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Ana Rafael, tudo bem? Olá, Margarida, tudo bem? Então, bem-vinda para falar sobre este tema que eu acho que inicialmente temos de explicar um bocadinho o que é, porque muita gente confunde a doença inflamatória intestinal com o síndrome do intestino irritável, não é? Que é um diagnóstico muito frequente. Consegues-nos explicar aqui o que é e quais são as diferenças? Sim, claro. Olha, então a doença inflamatória intestinal é uma doença crónica, autoimune, onde o próprio organismo desenvolve uma resposta, o nosso próprio organismo imunitário desenvolve uma resposta contra o trato digestivo. Pronto, e portanto estes doentes têm uma inflamação crónica, onde nós vemos mesmo alterações. Portanto, quando fazemos as endoscopias destes doentes, eles têm inflamações, têm úlceras, têm muito exudado, têm alterações visíveis provocadas por uma inflamação provocada pelo nosso próprio organismo. Portanto, acaba por ser uma resposta desregulada do nosso sistema imunitário, como todas as doenças autoimunes. E isto é diferente do síndrome do intestino irritável? Totalmente diferente, sim. Claro que pode haver aqui uma sobreposição e não significa que uma pessoa não possa ter outro, mas o síndrome do intestino irritável é um síndrome que pertence a um grupo de doenças gastrointestinais que nós chamamos de doenças funcionais, onde o doente acaba por ter dor abdominal, no caso o síndrome do intestino irritável, que está relacionado com a defecação, ou seja, com o número de idas à casa de banho, com a consistência das fezes. Muitas vezes alivia quando o doente vai de facto evacuar, mas estes doentes, ao contrário dos doentes com doença inflamatória intestinal, nós não conseguimos encontrar alterações. Portanto, têm uma colonoscopia normal, têm os marcadores de inflamação negativos e, portanto, acaba por ser um diagnóstico de exclusão. Ou seja, eu só consigo dizer que um doente tem um síndrome do intestino irritável quando eu já excluí uma doença inflamatória intestinal. Ok, e dentro da doença inflamatória intestinal existem dois grandes tipos, não é? Exatamente, existe a doença de Crohn e a colite ulcerosa, que são de facto doenças diferentes, aqui com algumas características em comum e que muitas vezes se tratam da mesma forma. Vou começar pela colite ulcerosa, que é um bocadinho mais fácil, porque as apresentações são mais parecidas, que se caracteriza por uma inflamação do reto, que é parte mais final do intestino, não é? Logo a seguir ao ânus, e do cólon. Portanto, normalmente é uma inflamação contínua que vai do reto e depois pode ser o cólon sigmoide, descendente, ou pode ser uma coisa mais extensa e causar inflamação de todo o cólon. Portanto, começa de baixo e vai subindo. E, exatamente, é isso mesmo. E normalmente o reto está sempre afetado, pronto. E normalmente caracteriza-se por uma diarreia com sangue. Se for só mesmo ali o reto, o doente até pode não ter diarreia, até pode ter dejeções normais, mas depois acaba por ter muito aquilo que nós chamamos uma urgência defecatória, que é aquela urgência de ter de ir logo à casa de banho. Portanto, se eu não for agora, não me vou aguentar e vou ter aqui um acidente, pronto. E muitas vezes depois há aquela saída de muco e de sangue. A doença de Crohn, ao contrário da colite ulcerosa, que só afeta o reto e o cólon, a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato digestivo. A parte normalmente mais afetada, onde há mais inflamação, é o fim do intestino delgado, portanto o íleon terminal, que é onde o intestino delgado se junta com o intestino grosso, ali com a zona do cego. E depois do estômago, não é? Sim, exatamente, ou seja, tens o estômago, depois tens o duodeno, tens o jejum e depois tens o íleon. E a parte final do íleon, que é onde se junta com o intestino grosso, ali numa zona que é o cego, onde fica o apêndice, é a zona, portanto essa zona ileocecal é onde é mais frequente haver doença de Crohn, onde mais frequentemente há inflamação. Mas, no entanto, a doença de Crohn pode também afetar o reto, o cólon, pode afetar o estômago, pode afetar até o esófago, pronto, sendo que isso felizmente é mais raro. E a doença de Crohn, ao contrário da colite ulcerosa, é uma doença que é mais, digamos, transmural, pode afetar qualquer uma das camadas do tubo, não é? Porque para todos os efeitos o trato digestivo é um tubo, e as apresentações podem ser mais variadas. Nós podemos ter desde só uma inflamação ligeira, com umas pequeninas aftas do tal íleon terminal, e que o doente pode até nem ter sintoma absolutamente nenhum, ou pode ter uma diarreia crónica, uma coisa muito ligeira, que muitas vezes nem valoriza, ou então pode ter doenças já muito mais graves, com aquilo que nós chamamos de estenoses, que são apertos em que por
causa da inflamação crónica, há ali um aperto que como não deixa se o tubo passar. tivesse um elástico quase a apertar ali à volta, não é? Um fio a apertar à volta. Exatamente, e depois a comida não passa, e muitas vezes estes doentes o que têm são episódios de náuseas e de vómitos, portanto, e que comem qualquer coisa e ficam logo muito infartados, exatamente porque a comida efetivamente não passa. Ou então, depois também podem ter um comportamento mais penetrante, que são também doenças mais complicadas, e hoje em dia já sabe que isto normalmente começou tudo com uma inflamaçãozita mais ligeira e que foi progredindo, e que são doenças em que se criam fístulas, portanto criam-se ali uns trajetos, tipo a doença começa por ali a espalhar-se e pode depois causar ali umas fístulas que são pequenos tubinhos de trajeto da doença que se vai começando a espalhar por outros órgãos, e depois estes doentes muitas vezes podem ter abscessos. Às vezes a apresentação de uma doença de Crohn pode ser um abscesso intraabdominal que não tem outra causa identificada. E isso é importante, porque tu dizes aqui, ou seja, eu acredito que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor, não é? Porque começa sempre de uma inflamação um bocadinho mais ligeira e vai agravando. Quais é que são os sintomas? Já falaste aqui de alguns, da diarreia, mas calhar começando pela doença de Crohn e depois para a colite ulcerosa, quais é que são assim os sintomas-chave e que a pessoa deve reconhecer? Sim, sim, isso é fundamental, e nós cada vez sabemos mais que quanto mais precocemente diagnosticarmos, mais precocemente conseguimos atuar, mais eficazes são os fármacos e depois menos complicações vamos ter a longo prazo. E o problema hoje em dia às vezes é tratar estas doenças com muitos anos de evolução. Pronto, começando pela doença de Crohn, portanto podemos ter desde uma dor muito ligeira na fossa ilíaca direita, ou seja, ali na parte de baixo à direita, o sítio onde fica o apêndice. E há doentes que de facto acham que estão a ter apendicite, e às vezes até acaba por haver doentes que são operados a achar que estão a ter uma apendicite e afinal o que tem é uma doença de Crohn com uma ileite, ou seja, uma inflamação ali daquele final do intestino delgado. Podem ter diarreia. Normalmente na doença de Crohn é uma diarreia sem sangue. O que é que são aqui sinais de alarme? De facto é uma diarreia que, independentemente do que a pessoa come ou independentemente do momento da vida, tem sempre esta diarreia, não é? E aqui se calhar também era importante definir, porque eu acho que a gastro toda tem um grande problema, que é as pessoas não gostam de falar de tudo que seja fezes e intestinos e ir à casa de banho. E a verdade é que muitas vezes fica também difícil de saberem, então, mas tive diarreia porque fui 10 vezes à casa de banho, ou tem a ver com a consistência, o que é que não é normal? O que é que não é normal? De facto, já não existe uma definição única de diarreia, não é? Uma pergunta que eu não sei responder, mas é tudo aquilo que também acaba por impactar um bocadinho a vida do doente, ou seja, há pessoas que toda a vida foram 2 vezes por dia à casa de banho com dejeções moles, normais, sem dor abdominal, e que sempre foram assim, e que isso é normal, não é? Enquanto que há doentes que se calhar evacuavam um dia sim, dia não, que também é perfeitamente normal, e agora de repente começam a ter todos os dias 3 idas à casa de banho, e normalmente por dejeções mais líquidas, não é? Portanto, diarreia pressupõe normalmente uma consistência menor, pode não ser totalmente líquidas, mas pode ser assim uma coisa mais pastosa, mais semilíquida. Isto depois depende um bocadinho também do padrão habitual do doente, porque de facto não há uma definição única atualmente de diarreia, porque senão podemos estar a excluir alguns doentes que efetivamente até têm doença, e só porque dizemos não é diarreia, é... Claro, sim, até é melhor ser normal, exatamente, sim, temos de ser, nós já não utilizamos uma definição única exatamente por isso, pronto, porque senão podemos estar a limitar um bocadinho os diagnósticos, exatamente. Havia aqui a diarreia, a dor abdominal. Depois assim, na doença de Crohn, portanto tudo que seja febre, porque qualquer uma destas duas doenças, sendo uma doença autoimune ou uma doença sistémica, ou seja, não é limitada ao trato digestivo, qualquer doença autoimune pode ter manifestações noutros órgãos, e as pessoas, sobretudo quando estão com muita inflamação, podem ter febre, podem ter aqueles suores noturnos, podem ter depois muitas vezes também cansaço, anemia, e depois também não é nada raro nas doenças inflamatórias intestinais haver aquilo que nós chamamos as manifestações extraintestinais, que são as artralgias, ou seja, dor nas articulações, que tem a ver com este estado pró-inflamatório em que o doente está, não é? E, portanto, com muitas células imunitárias do próprio organismo que vão estar a reagir contra o resto do corpo. Podem ter também alterações na pele, é muito frequente haver também lesões da pele, e que muitas vezes o doente até descreve: eu estou pior da pele quando estou pior do intestino. Pronto, costuma haver aqui uma ligação, muitas vezes está associada a gravidade dos sintomas, exatamente a agudização de uma doença inflamatória com as manifestações intestinais. Também pode haver manifestações oculares, anemia é muito frequente, sobretudo quando a pessoa está de facto numa fase mais agudizada, não só por poder haver aqui carências nutricionais, não é? Isto porque a doença de Crohn, quando temos inflamação de partes significativas do trato digestivo, também outra manifestação pode ser os déficits nutricionais. Porque há ali uma parte do intestino não consegue absorver. Exatamente, portanto, e sempre que temos, por exemplo, nas crianças, que depois podemos falar um bocadinho mais à frente, quando é que é normalmente diagnosticado, mas as crianças também é uma das doenças que temos de investigar quando temos uma má progressão ponderal e muitos déficits nutricionais.
Às vezes, por exemplo, também fazemos o diagnóstico de doença de Crohn quando há um déficit grave de ferro ou de vitamina B12, porque pode haver de facto úlceras, pode haver feridas do trato digestivo que não só fazem com que haja perdas de sangue pelo trato digestivo, que nós não vemos mas que estamos a ter, porque são em pequenas quantidades, como por outro lado não conseguimos absorver bem vitamina B12 e portanto é muito frequente haver uma anemia na doença inflamatória e que muitas vezes não é só por perdas e não é só por falta de absorção e também o próprio estado inflamatório, qualquer doença crónica inflamatória vai também cursar com alguma anemia. Pronto. Depois da doença de Crohn, também há aqui também é importante falar, que eu ainda acho que não falei, que pode haver um envolvimento perianal, que também é muito característico da doença de Crohn, que se caracteriza por haver pequenos também trajetos, pequenas fistulazinhas ali à volta do ânus e que normalmente vão acabar em pequenos abscessos e normalmente os doentes aí queixam-se muita dor e tumefações na zona do ânus e ali nas nádegas à volta do ânus e pode haver até uma drenagem de um pus. Pronto, isso também é um sintoma. E que às vezes os doentes vão atrasando porque é isso, eu acho que ficam sempre muito desconfortáveis. Sim. E eu noto isto muito em consulta. Ninguém gosta de mostrar. É como hemorroidas, eu acho que às vezes as pessoas adiam e não percebem que até são queixas bastante frequentes porque têm vergonha de mostrar, de falar, de explicar, quando sim, na verdade quanto mais cedo se tratar habitualmente melhor. Sem não é? dúvida, sim, perdas de sangue pelo ânus é sempre para ir ao médico, é sempre para ser investigado. Ou uma dor anal grande, dor a ir à casa de banho, não é normal. Sem dúvida, sim, qualquer dor anal deve ser logo também investigada, porque mesmo que seja uma fissura, quanto mais cedo nós tratarmos, melhor, não é? Fissuras crónicas depois são muito mais difíceis de resolver, isto já falando aqui um bocadinho fora da doença de Crohn, embora também possa haver aqui fissuras complexas no contexto da doença de Crohn, que de facto pode afetar mesmo qualquer parte do trato digestivo, a doença de Crohn. Okay. Falando aqui da colite ulcerosa, a colite ulcerosa acaba por ser um bocadinho menos heterogénea e normalmente o que o doente tem é a diarreia com sangue, e aquelas falsas vontades, às vezes aquele tenesmo, portanto aquela urgência, aquela sensação de ter de ir sempre à casa de banho, depois chega-se à casa de banho e não sai nada, não é? Um bocadinho como quando a pessoa tem uma infecção urinária, acontece com a urina, mas aqui um bocado correto. E depois, obviamente, que por terem estas perdas crónicas de sangue, por terem diarreia, normalmente a diarreia já pressupõe uma doença um bocadinho mais tensa e não só naquele reto, no fim do reto, tem as consequências todas disso, não é? Portanto, e podem ter também déficits, não é raro os doentes aparecerem com uma colite ulcerosa já com alguns meses de evolução e depois com anemias gravíssimas, exatamente porque estão ali a perder cronicamente. Sim, porque o intestino tem um bocadinho esta função, não é? De absorver nutrientes, ou seja, tudo aquilo que nós comemos passa pelo intestino e portanto se de repente temos um intestino muito inflamado que não está a funcionar bem, é normal e muitas vezes até é isso, descobrimos um bocadinho neste contexto de déficits nutricionais, depois a pessoa foi desvalorizando um bocadinho estes sintomas também, porque já há muito tempo é que era assim, que me leva a esta pergunta que é quando é que costuma aparecer? Quando é que costumam aparecer estes sintomas? Estes sintomas, portanto, a doença geralmente é uma doença que aparece ali no início da idade adulta, portanto, fim da adolescência, entre os 15 e os 30 anos, 30 e poucos anos é quando costuma aparecer, ou seja, pelo menos quando a pessoa costuma ter os primeiros sintomas. Mas como disse, pode às vezes haver mais cedo na vida e de facto logo na primeira infância podemos diagnosticar e que normalmente são depois doenças mais graves, que vão ter um curso mais grave, e aí pode ser ou por diarreias com sangue, ou por dores abdominais persistentes, ou então por não progressão ponderal, não é? Portanto, aqueles miúdos que ficam muito pequeninos que de facto não estão a crescer bem, tudo isso. Mas depois o que também está a acontecer é que cada vez também conseguimos encontrar doenças inflamatórias que aparecem mais tarde na vida, ou seja, às vezes até depois dos 50, diz-se até que há um segundo pico ali entre os 50 e os 80 anos, portanto é aqui um intervalo de idade muito grande, mas já numa fase mais madura de doentes que toda a vida estiveram bem e que até já tinham feito se calhar uma colonoscopia por um rastreio de um cancro do cólon e que estava tudo bem, e depois se calhar passado uns anos começam com uma diarreia com sangue ou com uma dor abdominal e depois de repente encontra-se uma doença inflamatória de novo. Portanto isto lá porque a pessoa tem 50 ou 60 anos e já passou, portanto, ali aquela idade mais típica de aparecer a doença, não significa que de facto não se possa ter, e mesmo a terceira idade cada vez é mais frequente encontrarmos doenças de novo. E há assim fatores de risco, ou seja, o que é que provoca? Nós sabemos que esta coisa da autoimunidade é sempre, não é? Um bocadinho o nosso sistema imunitário tem a função de nos proteger, mas às vezes começa a achar que o nosso próprio corpo pode ser uma ameaça e começa a atacá-lo, e assim, muito resumidamente, é um bocadinho isto que acontece nas doenças autoimunes, não é? Mas há algum fator de risco, há alguma coisa que explique porque é que isto acontece? Há alguma coisa que podemos fazer para prevenir o risco?
Então, eu acho que qualquer doença autoimune nós também de facto ainda não sabemos muito bem o que é que está a passar, não é? Nós já sabemos muita coisa, mas ainda há muita coisa por saber. Mas de facto há aqui uma predisposição genética e nós isso aí não conseguimos alterar, não é? Não consigo alterar, eu já nasci, portanto isso já não consigo modificar essa parte. E de facto quem tem história familiar de doença inflamatória intestinal tem um risco acrescido, portanto esses doentes nós já sabemos que vão ter uma predisposição maior e portanto pessoas que tenham um pai ou uma mãe com uma doença inflamatória e que têm um risco, diria 15% por aí, são doentes que o nosso limiar para nós investigarmos acaba por ser sempre menor, não é? E por isso esses doentes obviamente que deverão ter mais cuidado com aquilo que nós conseguimos modificar. E o que é que nós conseguimos efetivamente modificar? O tabagismo, pronto, nós sabemos que faz mal a tudo e a doença de Crohn não é uma exceção, com a colite ulcerosa não tem tanto impacto, mas na doença de Crohn é um bocadinho como um cirrótico continuar a beber álcool, não é? Ou um doente que tem um risco acrescido ter uma cirrose beber álcool. A doença de Crohn e fumar é um bocadinho o mesmo, porque não só pode causar mais agudizações, cursar com uma doença mais grave e depois tornar também a doença mais resistente ao tratamento. Portanto, o tabagismo sempre péssimo. Pronto. Portanto, fumar vai sempre agravar estas doenças intestinais. Exatamente, sobretudo a doença de Crohn. Pronto, depois tudo o que seja exposição à poluição, exposição a alimentos muito processados e que nós cada vez, portanto no meio urbano cada vez temos mais isso, não é? Portanto é difícil de controlar, mas isso também explica em parte porque é que cada vez há mais doença de Crohn e colite ulcerosa, porque nós cada vez estamos mais expostos a comidas ultraprocessadas e à poluição. E por outro lado também, e por isso obviamente que temos sempre, quer dizer, não podemos também agora ir viver para o campo e deixar de mas podemos tentar cozinhar mais os alimentos em casa e não comprar tantas saber comidas. Aquilo que estamos a comer, não é? Exatamente, e ter sempre uma alimentação variada, pronto, e tentar evitar de facto aquelas comidas muito sintéticas. Por outro lado, o stress, por exemplo, porque há sempre esta coisa de tudo que seja doenças autoimunes, o stress também tem um grande impacto. A obesidade, como tu sabes, a obesidade também é muito pró-inflamatória e portanto o excesso de peso também é mau para qualquer doença inflamatória, não é só portanto para a parte aqui intestinal, mas obviamente que aqui na doença de crónica, na colite ulcerosa tem um grande impacto. Depois, para além disso, tudo que seja sedentarismo, pouco exercício físico vai ter impacto em tudo que seja estas doenças com inflamação crónica e portanto com moderação nós devemos manter um estilo de vida saudável exatamente porque isso vai ajudar aqui a aumentar o nosso status inflamatório. Para além disso, também outra coisa que sabe que tem impacto e nós se calhar a nossa geração é um bocadinho vítima disso, é o uso excessivo de antibióticos na infância, não é? E nós somos de uma geração em que começou a haver antibióticos para tudo, qualquer amigdalite, qualquer otite levávamos com antibiótico em cima porque de facto aquilo era mesmo hoje em dia eu sinto imensa pressão, não há um dia de doença aguda que eu não sinto a pressão para prescrever um antibiótico porque de facto os pais ficam sempre muito preocupados e não percebem que às vezes há algumas viroses que duram mais tempo e que não vale a pena estar a dar antibiótico. Sem dúvida, não é? Sim, sem dúvida. Mas há uma razão para nós não os queremos dar. Exatamente, e nós, quer dizer, tu provavelmente aos teus filhos também não dás com, com qualquer infecção. Não é tipo, não vou dar aos meus doentes, mas aos meus filhos. Exatamente, e portanto, isso cada vez mais sabe que dar antibióticos na primeira infância é um fator de risco para estas doenças. Porquê? Por um lado, vamos estar a matar bactérias boas que vão alterar aqui o nosso microbioma intestinal, que é muito importante, porque as bactérias boas do nosso intestino são muito importantes aqui para a barreira intestinal. E por outro lado, nós não vamos estar a deixar o nosso sistema imunitário amadurecer como deve ser. Se nós estamos sempre a atacar logo todos os agentes infecciosos que temos, não é? As crianças devem estar expostas aos agentes, mesmo vírus, bactérias, e não devemos estar sempre a tentar fazer o trabalho do nosso sistema imunitário, não é? Faz parte de estarem em contacto, não é? Com essas coisas. Sem dúvida, e portanto, e por isso é que é em parte por causa disso que nós também é no mundo desenvolvido, onde nós temos muito mais cuidados com a limpeza, com a higienização, que também temos mais este tipo de doenças autoimunes, não é? Porque nós, e a mesma coisa para as doenças alérgicas, eu não querendo estar a fugir aqui da minha área, mas qualquer doença alérgica, se nós também não expomos os miúdos aos alergénios, eles depois também não vão ter um sistema imunitário tão desenvolvido, não é? Claro, a parte mais urbanizada junta aqui, a parte da poluição, da alimentação ultraprocessada, mais stress, não é? O trânsito, as correrias, tudo.
E depois é isso, o sedentarismo, o facto de estares mais tempo parado faz com que obviamente o risco também aumente, e isso é importante, não é? Sim, sem dúvida. E depois de fatores protetores, por exemplo, a amamentação é uma das coisas que pode melhorar, não é? Sim. A amamentação, pronto, não é só por isso que a pessoa deve amamentar, Sim, claro. mas sim parece ser um fator protetor, a amamentação, a tal exposição a infecções na infância, portanto os miúdos não estarem dentro de uma redoma e terem contacto com a natureza e não estarmos sempre aqui a lavar tudo à volta dos miúdos, portanto eles entrarem em contacto com os diversos agentes infecciosos. Mas por outro lado, atenção, que eu estou a dizer isto, mas pode haver depois às vezes algumas doenças inflamatórias do intestino que podem aparecer depois de uma grande gastroenterite, ou seja, às vezes aquelas grandes salmoneloses, aquelas infecções por Campylobacter, tudo isso, às vezes também podem ser o trigger para aquela doença autoimune, e pode ser depois de uma infecção destas que o doente depois pode vir a ter uma doença autoimune. Pronto. Mas aí também estamos a falar, ou seja, para evitar essas gastroenterites também são aqueles cuidados básicos de, não é, da comida estar bem, de garantirmos que não estamos a comer comida contaminada, porque esta coisa de deixar os miúdos brincar na areia, descalços, ou seja, não é aí que se apanha uma salmonelose ou um Campylobacter. Por isso é que eu acho que quando se diz, e é verdade que é mais importante, as comidas estarem estragadas, fora de validade, tudo isso. Exatamente, ou seja, esses cuidados, claro, toda a gente não é tipo, mas disseram que faz bem deixar os miúdos doentes, então bora dar desgaste, claro que não é isso. Não. Mas realmente há um excesso de zelo hoje em dia, em que temos medo, e é isso, faz parte dos miúdos estarem doentes. Eu digo sempre que é esta parte deles conhecerem os vírus diferentes, de cada vez que conhecem um vírus fazem uma festa, e é importante que o sistema imunitário faça essa festa, que os reconheça, para que depois, no futuro, não façam uma reação tão exagerada. Aliás, é por isso que nós adultos, com os vírus, apesar de tudo, fazemos reações mais ligeiras, mais moderadas, não é? Também temos outro sistema imunitário. Exato. Mas isso é importante. Sim, mas portanto a amamentação é protetor, manter uma dieta equilibrada, portanto mais rica em alimentos, portanto frescos, da época, frutas, legumes, tudo isso. Reduzir aqui um bocado o consumo de carnes vermelhas, ou seja, carnes vermelhas, não quero entrar aqui muito por extremismos, mas como nós sabemos também estão associadas aqui a um risco aumentado de tudo que seja patologia gastrointestinal, até mesmo do cancro coloretal, e portanto devemos consumir com moderação. E as carnes processadas. Carnes processadas, sem dúvida, isso aumenta o risco de fiambre, salsicha. Sim, isso deve ser mesmo evitado. Não significa que numa festa, num dia esporádico, não se possa consumir, mas não deve ser a base da alimentação. Fiambre aos não, todos os dias. Não deve ser a base da nossa alimentação, tudo que sejam carnes processadas. Isso é mas é que isto é importante, porque eu acho que o fiambre é super português e está em todo lado, ou seja, de certeza que há muitos miúdos a lanchar. Há muitas coisas que são depois light, fiambre é light, portanto é proteína magra, tudo isso, exatamente, não é. Sei lá, é melhor queijo, até se calhar. Não, queijo é muito melhor. É muito melhor, exatamente, queijo mesmo. E depois ir variando, não é? Se calhar comer fiambre uma vez por semana ou uma vez por mês é totalmente diferente de comer dia sim, dia não é? Claro. De ir alternando todos os dias. Portanto, tudo o que seja carnes processadas é mesmo a título excepcional. Pronto. E depois o exercício físico também é sempre importante. Lá está. Também ajuda no stress, tudo o que possa reduzir aqui o nosso estado inflamatório é muito importante nestas doenças crónicas. Sim, eu acho que é engraçado, ou seja, estas recomendações acabam por ser transversais a quase todos os episódios deste podcast, porque realmente não há magia nenhuma, quer dizer, não há assim, ninguém vem para aqui dizer, não, o que realmente resolve é o suplemento X ou Y. O que realmente resolve é isto, é um bocadinho um contexto, a pessoa estar atenta aos seus sintomas e depois fazer aquilo que pode, sendo que, claro que não podes evitar todo o risco, não é? Uma componente genética importante. A poluição, nós não conseguimos sempre evitar a poluição, não é? Mas aquilo que podemos fazer já faz diferença. Sim. Sim, é importante perceber a doença inflamatória intestinal muitas vezes tem um grande impacto social, na vida profissional, mesmo emocional. Eu tenho o Tenta Isso, que eu acho que tem um crono muito difícil de controlar, e eu vejo realmente o impacto, o absentismo laboral, não conseguir ir trabalhar porque depois nunca sabe quando é que vai à casa bem, quando é que não vai. Tu notas isso na consulta, que tem mesmo um grande impacto? Noto, e nós temos doentes que de facto precisam às vezes mesmo de estar de baixa. Atenção, também aqui qualquer uma destas duas doenças é um mundo, ou seja, nós podemos ter de facto doenças muito ligeiras que nós não tratamos nada, os doentes não têm sintomas, nós vigiamos só porque sabemos que pode progredir para qualquer coisa pior, e por isso é que nós também não damos alta da consulta, mas nós vamos vendo, vamos rastreando se de facto há déficit, essas coisas todas, pode ser uma coisa muito ligeira, e depois de facto temos doenças gravíssimas e podemos ter doentes internados com quadros gravíssimos, pronto. Isto tanto é verdade para a colite ulcerosa como para a doença de Crohn, mas de facto há muitos doentes que têm muitas repercussões na sua atividade de vida diária, cada vez
eu acho que vamos ter menos, porque cada vez temos mais armas terapêuticas e, sobretudo, quando diagnosticamos mais cedo, conseguimos evitar depois essas complicações todas desta doença crónica, mas de facto há muitos doentes que têm muitas limitações, não só por esta questão toda da casa de banho, como por terem dores muito fortes, por terem um cansaço muito extremo, muitas dores articulares, portanto, todo este estado geral que pode depois ter muitas limitações no trabalho, sobretudo são pessoas com portanto, profissões mais ativas, que não passam o dia todo sentado a uma secretária, têm muito mais essas limitações, não é? E como é que se faz o diagnóstico? Porque isto é importante, portanto, aparece alguém em consulta com estes sintomas, lá está, porque na gastroenterologia também há sintomas que estão presentes em muitas doenças, não é? Daí também haver muito esta confusão com o síndrome do intestino irritável. Como é que se faz o diagnóstico e como é que é a marcha toda até percebermos, ok, é isto? Sim, essa marcha pode ser mais longa ou mais curta. Pronto, isso era a primeira mensagem que gostava aqui de transmitir, é que às vezes não é assim tão fácil. Pronto, e às vezes os doentes pensam, isto vem aqui à médica, ela não sabe o que é que eu tenho e já é a segunda ou terceira vez que cá vem e eu ainda não tenho propriamente aqui um rótulo, pronto, porque nem sempre é fácil. Nós, logo aquelas primeiras coisas que podemos fazer, sobretudo quando temos um doente jovem com uma diarreia, é pesquisar a doença celíaca, pesquisar assim coisas mais básicas, pesquisas de ovos, quistes e parasitas, porque o diagnóstico, portanto, um dos diagnósticos diferenciais, uma das coisas que também temos sempre de pensar quando temos um tipo destas doenças é que pode ser uma infecção, não é? Pronto, temos sempre de pensar que pode ser um intestino irritável, pode ser uma infecção. Portanto, pode ser um parasita qualquer, não é? Exatamente, portanto, isso, e normalmente os doentes, logo em contexto da consulta do médico de medicina geral familiar, costumam pelo menos fazer a pesquisa de ovos, quistes e parasita quando tem uma diarreia crónica. Pronto, depois o que é que excluída a doença celíaca e a pesquisa de ovos, quistes e parasitas, quando de facto temos um doente ou com uma diarreia crónica ou com uma dor abdominal persistente, o que era ideal os doentes poderem fazer através do médico de família? Seria a calprotectina fecal. O que é a calprotectina fecal? É uma análise das fezes que vai medir uma proteína que é produzida por células inflamatórias do trato digestivo e que vai estar aumentada quando nós temos uma inflamação do trato digestivo. Okay. E portanto, se estiver aumentada, não significa necessariamente seja uma doença inflamatória intestinal, mas aumenta muito a probabilidade, porque pode ser também uma grande gastroenterite que o doente tem, ou seja, se tu fores agora medir a um doente que tem uma gastroenterite, se eu agora tiver uma gastroenterite, é possível que também possa ter uma calprotectina aumentada, mas se eu já estou de facto com diarreia há 2 meses e faço uma análise das fezes e ela de facto vem aumentada, esta calprotectina fecal, isso é muito sugestivo ter uma doença inflamatória, pronto, e portanto aí é obrigatório fazer uma ileocolonoscopia, pronto, que será o passo seguinte. E isto também, o que eu queria transmitir é que a calprotectina fecal, nós aprendemos na faculdade que se vier negativa e se exclui doença inflamatória intestinal também não é totalmente verdade. Claro que reduz a probabilidade e claro que provavelmente não será uma doença grave, mas às vezes nas tais doenças de Crohn que não afetam o cólon, não é que só afetam o intestino delgado e mais limitadas e normalmente não tão graves, pode haver uma doença com uma calprotectina fecal normal. Portanto, se aí o diagnóstico, se a nossa suspeita continuar a ser forte, nós também não devemos ficar em princípio totalmente tranquilos, sim. Até porque lá está, depois tu queres tratar um doente como tendo um intestino irritável, tu precisas mesmo de excluir como deve ser uma doença inflamatória intestinal e portanto a pedra basilar acaba por ser a ileocolonoscopia. Porquê é que eu digo sempre ileocolonoscopia? Porque nós na colonoscopia que utilizamos, por exemplo, para fazer o rastreio do cancro coloretal, nós normalmente só chegamos até ao cego, ou seja, nós gastroenterologistas não somos obrigados a entrar pelo William, que é o fim do intestino delgado. Que é este exame em que vais quase com uma câmara. Exatamente. Vais com uma câmara mesmo. Sim, nós vamos mesmo com uma câmara, ver o intestino, não é? E vamos ver o intestino, exatamente, que entramos ali pelo ânus, vemos o reto, o doente faz primeiro uma preparação, portanto, que essa é a parte mais chata, é a parte mais chata hoje em dia, e vamos vendo o intestino grosso todo e depois, no caso da doença inflamatória, temos sempre de entrar no intestino delgado. E porquê é que eu estou a frisar isto? Porque às vezes se o doente não nos disser porque é que vem fazer o exame, se o doente disser, eu venho fazer porque o médico pediu, porque o médico disse, não é? É muito típico. É a rotina. É a rotina, exatamente. Se o doente nos disser isto, nós achamos que o doente está a fazer isto por um motivo de rastreio. E aí nós, se calhar, podemos não estar a entrar no intestino delgado do doente e depois, se calhar, o doente onde tem aquelas úlceras é no intestino delgado, exatamente. Portanto, é muito importante que nestes casos a colonoscopia seja com ileoscopia. Pronto. E nós aí, em princípio, vamos encontrar alterações, porque tanto a colite ulcerosa como a doença de Crohn quase sempre têm alterações destas zonas. Claro que se não houver alterações nestas zonas, se a suspeita persistir, nós depois também fazemos endoscopia digestiva alta, muitas vezes nestes casos estes doentes com estas dores crónicas, exatamente, é um tubo pela garganta e aí a pessoa só tem de estar em jejum, é um bocadinho mais fácil.
Mas depois também há outros métodos de imagem que poderão ser utilizados. Isto até porque, por exemplo, numa colite ulcerosa, a colonoscopia, em princípio, basta-nos para o diagnóstico. Se nós tivermos uma doença de Crohn, não chega só a ter uma colonoscopia com a ileoscopia. Nós depois temos de fazer um método onde consigamos ver melhor o intestino delgado, que é aquele intestino que tem vários metros, que está todo enrolado e que, portanto, normalmente o que nós acabamos por fazer é um método de imagem. Normalmente costumamos fazer a enterorressonância, entero de intestino, para ver as paredes do intestino delgado. Em situações às vezes de urgência podemos ter de utilizar a enterotac, que devemos tentar evitar por causa da radiação, não é? Até porque são doentes que depois vão precisar de fazer vários exames. Ou então, mais atualmente, até muitas vezes o que nós gastroenterologistas já estamos a fazer é ecografia. Nós já há muitos doentes que nós conseguimos ver a inflamação do intestino delgado por ecografia, okay, que é ótimo, porque assim tu até vais à consulta um bocadinho como quando vais a uma consulta de obstetrícia e vês vais avaliando sempre, em vez de ver o bebê, vês a parede do intestino. Claro que isto não é fazível em todas as consultas porque perdemos muito mais tempo, mas por exemplo, se eu tenho um doente que era suposto estar bem e não está bem, se tiver lá um ecógrafo e se eu de facto conseguir fazer a ecografia, também posso fazer para depois ver ali a parede do intestino delgado e perceber até o grau de inflamação. E por isso nós até cada vez mais em doentes com diarreias crónicas acabamos por fazer algum método de imagem para ver o delgado, exatamente para nos ajudar aqui a complementar e às vezes conseguimos encontrar doenças inflamatórias que diagnosticamos depois de fazer uma ecografia em que vemos ali alguma inflamação da parede digestiva. Ok. Apesar de já termos estes métodos todos, ainda há muitas pessoas que demoram algum tempo a ser diagnosticadas, não é? O que é que achas que faz com que haja esta demora tão grande até haver um diagnóstico? Sim, muitas vezes são os próprios doentes que desvalorizam muito os sintomas e às vezes até há uma coisa engraçada na doença de Crohn, que é doentes com doenças gravíssimas e têm pouquíssimos sintomas. Portanto, às vezes há aqui uma grande discrepância entre a gravidade dos sintomas e já tem o intestino todo inflamado e todo estão inflamado, ótimos. abscessos, fístulas por todos os lados. Ai, e são doentes que estão ótimos, estão sempre ótimos. Isso às vezes no Crohn não é raro e às vezes é um desafio, não é? Porque quando os doentes têm mais sintomas é um bocadinho mais fácil monitorizar depois também quando começamos alguma terapêutica. Se o doente já está bem, quando nós lhe começamos uma terapêutica, vai dizer, depois, estou igual. Exatamente, estou igual porque continuo bem. Pronto. Portanto, muitas vezes os doentes não ligam muito aos sintomas que têm, ou então depois também pode acontecer aquilo que tu já estavas a dizer da vergonha. Há muitos doentes que às vezes já estão com uma diarreia com sangue, a perder sangue nas fezes há algum tempo e têm ou vergonha ou medo. Às vezes também as pessoas pensam, isto se calhar é um cancro, enquanto eu não souber, eu não tenho, não é? Portanto, às vezes também há doentes que... Sim, eu vejo muito isso com a colonoscopia. Há medo gigante de fazer este exame. Sem dúvida. Que eu percebo e que eu acho que é sempre preciso explicar que de facto não é um exame, é um exame invasivo, não é? Portanto tem sempre um bocadinho mais riscos do que se calhar outros sem exames. Dúvida, e que não deve ser feito sem uma causa, uma justificação, não é? Sem dúvida alguma. Mas que também às vezes as pessoas têm muito medo e vão adiante, quando apesar de tudo há situações em que de facto faz sentido e que pode ser muito benéfico e ajuda-nos ali a fazer um diagnóstico importante, não é? Sim, sem dúvida, há muito medo e portanto às vezes também é um bocado o medo e de facto ter a vergonha de falar sobre o assunto e de mostrar o rabo numa consulta, não é? Isso nunca ninguém gosta, acho que nós também não somos exceção, mas e portanto... Sim, eu acho que às vezes eu já estou desconfortável por saber que a pessoa está desconfortável quando na verdade é isso, é como fazer o Papa Nicolau, fazer qualquer exame, não é? Na verdade, para nós é um bocadinho voltar às aulas de anatomia e não estamos a ver uma pessoa, estamos a ver uma fístula anal, um abscesso. Sim, para nós gastroenterologistas é só mais um, não é? Também. Sim. Portanto, as pessoas não têm de ter vergonha porque ainda por cima ou seja, nós faz parte da nossa vida, é como ir de facto a um obstetra ou um ginecologista e também não fazer um exame ginecológico, também claro. Isso é bizarro, não é? E depois também às vezes o acesso às vezes aos cuidados de saúde também nem sempre é fácil, não é? Porque se tiveres um médico de família e tiveres facilidade a agendar uma consulta no médico de família é muito mais fácil. Tu trabalhas numa zona onde isso é muito mais difícil, não é? Sim, exatamente, na Amadora Sintra nós infelizmente ainda temos muitos doentes sem acesso ao médico de família e que depois às vezes acabam até por recorrer à urgência porque não tem outra forma de aceder a uma consulta e nós muitas vezes fazemos esse diagnóstico na urgência, porque se o doente aparece na urgência com uma diarreia com sangue, com um mês de evolução, nós acabamos sempre por fazer o início da colonoscopia, ou seja, se o doente fazer preparação, pomos lá o tubinho com a câmarazinha na ponta e vemos e depois fazemos estas portanto espreitamos e depois de facto houver alterações, depois biopsamos e damos logo seguimento e depois o doente acaba por ficar logo na nossa consulta, exatamente. Mas e depois lá está, às vezes pode haver doentes que são mal rotulados como sendo o intestino irritável. Claro que o intestino irritável é muito mais prevalente, muito mais frequente que a doença de Crohn, portanto a maior parte e que a doença mas tem de se investigar e tem de se
bastante a investigar, coisa, exatamente, é isso. Claro que a maior parte dos doentes com dor abdominal e com umas diarreias intermitentes e tudo isso vão ter síndrome de intestino irritável, mas não vão ter uma doença inflamatória intestinal. Mas às vezes há doentes que já tiveram vários anos um rótulo de síndrome de intestino irritável e depois afinal até têm uma doença inflamatória. Ok. Agora passando aqui para o tratamento, mas antes, se calhar, de ir para o tratamento, quais é que são os riscos de não tratar esta doença, não é? Porque tu falavas aí desses utentes, se calhar, que até estão bem, e eu estava a pensar, pois então, mas se calhar esses vão dizer, doutora, mas eu estou ótima, eu não quero fazer medicação. Qual é o risco desta doença evoluir? Porque eu sei que, por exemplo, até na fertilidade eu acho que pode interferir um bocadinho, ou seja, há aqui vários outros sistemas, e lá está, apesar de tudo, sendo uma doença autoimune, uma doença sistémica, não é? O que quer dizer que afeta o corpo todo, não é só o intestino, claro que pode ter repercussões noutros órgãos e sistemas, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que esses doentes, portanto, com muitas manifestações sistémicas na pele, articulares, esses aí não vão querem sempre ser tratados. Querem sempre ser tratados, mas de facto, e é verdade, nós deparamos muitas vezes com estes doentes, depois até mesmo a adesão às consultas e à terapêutica é pior porque apesar de terem muita doença, e nós conseguimos ver muita doença tanto na colonoscopia como nas ressonâncias, até mesmo como nas cápsulas endoscópicas, que eu também ainda não falei aqui, mas são aqueles comprimidinhos que têm uma câmara na ponta e que às vezes também precisamos de utilizar aqui para fazer o diagnóstico e a monitorização da doença inflamatória intestinal. De facto, às vezes há doentes que não percebem porque é que têm de ser tratados. Mas porquê é que eles têm de ser tratados? Porque a inflamação crónica nunca é bom em lado nenhum, pronto. E não só, pois podem, apesar de não terem sintomas agora, quando a inflamação já é de tal modo crónica que o doente começa a ter aqueles apertos, aquelas fístulas, e depois pode ter de facto situações em que já não passa comida nenhuma, não é? Portanto, a comida a passar pelo intestino delgado fica ali presa, uma oclusão, e depois têm de ser operados em contexto de urgência, e nunca é bom ser operado em contexto de urgência, não é? Podem ter abscessos, podem ter perfurações espontâneas e portanto podem ter quadros. O intestino a rebentar, exatamente. Ou então, por outro lado, por exemplo, uma inflamação crónica, tanto do cólon como do intestino delgado, aumenta aqui o risco de cancro, ou seja, uma inflamação crónica do cólon aumenta significativamente o risco de cancro coloretal, e por isso é que nós também, doentes que têm uma doença inflamatória intestinal, mesmo que estejam em remissão, nós de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, gostamos de fazer colonoscopia aos doentes para vigiar se de facto não há aqui um cancro do cólon que podemos apanhar numa fase mais precoce, e portanto é muito importante os doentes terem sem atenção, sobretudo aqui no mês da prevenção do cancro coloretal, no mês de março, que de facto é um dos motivos para tratarmos esta inflamação crónica, e cada vez nós somos mais exigentes naquilo em que nós tratamos, exatamente também para reduzir aqui os riscos de cancros coloretais, como mesmo às vezes carcinomas do delgado, que são muito mais raros, carcinomas ou linfomas do delgado, num doente que já tem muitos anos de doença com muita inflamação crónica, esse risco também está aumentado. Portanto, para não falar de todas aquelas carências nutricionais e aquelas anemias que também já falámos aqui. Ok, e então vamos ser tratados e vamos fazer tratamento. Em que consiste o tratamento? Como é que se trata esta doença? É possível viver assintomático, sem sintomas? Sim, sem dúvida. É uma doença que nós não conseguimos curar, mas conseguimos deixar muito adormecida, e cada vez, felizmente, temos mais armas terapêuticas. Antigamente, nós só tínhamos 2 armas, ou a cirurgia, em que, por exemplo, podemos tirar uma parte da doença afetada, e na altura, há 30, 40 anos atrás, tínhamos pouco mais do que isso, e portanto muitas vezes era o que fazíamos. E por outro lado tínhamos aqueles imunossupressores mais convencionais, que eram os corticoides, a azatioprina, que continuam a ter algum papel, não é? Os corticoides continuam a ser fármacos ótimos em imensas coisas. Porque no fundo acalmam um bocadinho o sistema imunitário, não é? Exatamente. Só que são para o bom e para o mau. Para o bom e para o mau, exatamente. Portanto, para além dos riscos todos infecciosos, os corticoides depois também têm muitos riscos de diabetes, de obesidade, de osteoporose, de problemas também oculares, os glaucomas, tudo isso. E portanto, os corticoides nós continuamos a utilizar na doença inflamatória intestinal, mas é só por curtos períodos de tempo, ali mais para induzir aqui a diminuição da inflamação, é só, portanto, para controlar aquela, quando o dente aparece assim de facto muito sintomático, com uma doença muito inflamados, muito exuberado, muitas vezes até são doentes que precisam de estar internados, tudo isso, e nessas situações podemos até começar o tratamento logo com os corticoides, mas nós depois, hoje em dia, já não fazemos corticoides por longos períodos, exatamente por essas complicações todas, pronto. E mesmo depois aqueles imunossupressores que antigamente tínhamos e que mesmo assim ajudaram muita gente, como a azatioprina, nós também
hoje em dia utilizamos menos, exatamente por serem menos específicos, menos eficazes e, portanto, acabam por também ter mais consequências. Às vezes também deprimem muito o sistema imunitário, muitas outras infecções, muitas anemias. Pois, idealmente nós queremos um medicamento que seja o mais que reduza o sistema, ou seja, que acalme o sistema imunitário, mas só ali o que está mais inflamado. Sim, não é? E felizmente desde os anos 2000 que têm aparecido imensos fármacos que são cada vez mais seletivos naquilo em que nós nos nossos alvos, ou seja, nós cada vez temos fármacos que atuam mais naquela moléculazinha que é expressa sobretudo ali nas células inflamatórias do intestino e que não é tão produzida nos outros sítios, ou seja, conseguimos assim dar um fármaco imunossupressor, mas que é mais seletivo para o intestino e que tem menos riscos infecciosos sistémicos. Mas atenção que mesmo assim os fármacos que atualmente utilizamos de primeira linha e que já temos mais anos de experiência e que acabam por ser fármacos muito seguros, que são estas terapêuticas biológicas, mesmo assim têm alguns efeitos, portanto têm alguns riscos infecciosos acrescidos e portanto normalmente não devem ser começados também em ânimo leve e sem explicar ao doente alguns riscos acrescidos. Normalmente é por isso que nós gostamos sempre de vacinar os doentes contra as pneumonias todas, as gripes e tudo isso. Quando menos infecções melhor, não é? Exatamente, mas de qualquer das formas o risco-benefício quase sempre é a favor de se fazer estes fármacos. Pronto, só mesmo naquelas tais doenças mesmo muito ligeiras é que podemos não fazer. E depois na colite ulcerosa também ainda existe um anti-inflamatório específico do intestino, ou seja, que não tem nada a ver com os anti-inflamatórios tipo os brufenos, os voltarenes, que esse aí também é um fator de risco, ou seja, nós também não devemos tomar brufeno e voltaren se tivermos uma doença inflamatória. São agressivos e parecem, portanto, não digo que um doente esteja em remissão não possa fazer 2 ou 3 dias se tiver de facto uma grande amigdalite, mas deve ser evitado porque também já se sabe que isso pode provocar aqui uma agudização da doença, pronto. Mas, e portanto, tudo o que seja esses anti-inflamatórios não esteroides, como nós lhes chamamos, não devem ser feitos. Mas existem os tais anti-inflamatórios que atuam no intestino, que são aquelas messalazinas, que são fármacos também ótimos de primeira linha nas colites ulcerosas, não na doença de Crohn. Antigamente também dávamos na doença de Crohn, porque de facto não tínhamos mais nada para dar e parecia ser eficaz, mas hoje em dia, já à luz da evidência atual, só faz sentido dar nas colites ulcerosas e de facto costuma ser suficiente para uma grande parte dos casos, mas de facto depois há situações mais graves que só com esse anti-inflamatório, que é um medicamento que a pessoa faz pela boca, um comprimido ou uns granulos que toma todos os dias para o resto da vida e que não tem riscos praticamente nenhum. Pode haver uma outra intolerância, pode haver casos mesmo muito raros de algum efeito adverso, mas são fármacos hiper seguros e portanto se uma colite ulcerosa ficar bem com estes salicilatos, perfeito, em princípio vai ser uma colite ulcerosa muito fácil de gerir. Mas tu disseste que é oral, as terapêuticas biológicas não são orais? Não são orais, portanto normalmente agora já falando aqui destes imunossupressores mais potentes para estes casos mais graves de colites ulcerosas e doenças de Crohn mais moderada a graves, nós temos as terapêuticas biológicas que nunca são orais. Porquê? Porque são grandes moléculas que não são absorvidas quando damos pela via oral e portanto aí o doente faz ou por via endovenosa, ou seja, vai ao hospital, mete um acesso numa veia e depois fica ali um tempinho a fazer uma infusão de um fármaco, ou então pode fazer por via subcutânea, em que o próprio doente depois aprende a fazer, leva uma espécie de umas canetas para casa, que guarda no frigorífico e a cada 2 semanas vai fazer, ou a cada 8 semanas vai fazendo em casa. Okay. Pronto, e depois, hoje em dia, também já temos, para além dos biológicos, aquilo que chamamos as pequenas moléculas, porque as pequenas moléculas, ao contrário dos medicamentos biológicos, podem ser tomadas por via oral. Portanto, estas pequenas moléculas que apareceram já agora há 4, 5 anos no máximo, são fármacos que também atuam na cascata inflamatória do intestino, portanto também são fármacos que atuam de forma sistémica, mas também mais seletivos para o intestino e que podem ser utilizados tanto numa doença como na outra. E que podem ser tomados por via oral, pronto, e portanto obviamente que os doentes até, se calhar, muitos deles até preferem, isto depois também depende um bocadinho de doente para doente. Nós depois também temos algumas limitações na prática clínica, ou seja, porque estes fármacos muitas vezes, sobretudo quando estão há pouco tempo no mercado, são caros e portanto às vezes o doente pergunta-nos, eu ouvi falar deste fármaco e porque é que a doutora me está a prescrever este? Ou às vezes eu também não posso prescrever logo o outro, porque também tem a ver com custos, com estarmos a falar de custos de milhares de milhões de euros e que somos todos nós contribuintes que pagamos, não é? Portanto nós nem sempre às vezes usamos o fármaco que gostávamos de utilizar em primeira linha, mas nós neste momento já temos muitas opções destas terapêuticas avançadas e que isto surgiu tudo aqui nos últimos 10, sim, é uma coisa 20 relativamente anos. Sim, recente, muito recente, sim. Ok, sim, isso é fascinante. E depois, para além deste tratamento farmacológico todo que tu explicaste, há aqui também uma parte importante. Nós já falámos um bocadinho na prevenção, não é? Mas que é a parte da dieta e tudo aquilo que nós comemos, que numa fase de tratamento também vai ter
muito impacto, certo? Sim, sem dúvida. Pronto, aliás, é uma das dúvidas mais frequentes na doença inflamatória: doutor, eu posso comer de tudo? Eu tenho muitas restrições da dieta? Habitualmente não, mas em certas fases da doença, portanto quando temos muita inflamação, às vezes até utilizamos a dieta para induzir remissão ou para ajudar aqui, portanto também é uma boa arma terapêutica. Isto normalmente nós fazemos em conjunto com nutricionistas, que são há nutricionistas dedicados a este tipo de doenças, e por exemplo nas crianças às vezes até conseguimos induzir a remissão sem dar corticoides, só com uma dieta em que parece umas latinhas de pó, tipo como o leite que se utiliza para os bebés, exatamente, em que as crianças durante umas semanas ficam só a fazer aquela alimentação, não comem mais nada. Isto porque portanto, para reduzir a inflamação, são comidas menos inflamatórias, e também alteram ali um bocado a microbiota e tudo isso, e portanto pode ser utilizada nessas circunstâncias, ou mesmo quando nós temos de facto doenças mais graves, os nutricionistas propõem que uma parte da alimentação, portanto uma parte do aporte calórico, seja feita com essa tal nutrição entérica, que nós em Portugal utilizamos habitualmente um chamado módulo N, ou então também cada vez se fala mais de uma dieta de exclusão, em que isto é sempre feito, atenção, acompanhado com um nutricionista, não é? Porque são como qualquer dieta, se não for bem feita podemos depois entrar aqui em muitas carências nutricionais, mas numa fase assim mais de agudização podemos fazer durante assim um período mais restrito, normalmente assim 6 semanas, e depois começamos a liberalizar mais, em que temos uma alimentação muito restrita, com muitas restrições alimentares, e que também não podemos comer nada processado, e acabamos por ter um plano muito bem estabelecido pelo nutricionista, porque isso tudo também pode ajudar a reduzir a inflamação. Agora, numa fase em que nós temos a doença controlada, então aí é manter uma dieta saudável, mediterrânica, sem grandes restrições, podemos comer de tudo. Uma das grandes dúvidas e também mitos é que é sempre para cirurgia. Uma doença inflamatória intestinal requer sempre cirurgia ou vai sempre acabar no temido saquinho, enfim, isto é também assim um grande mito que eu ouço, ou um grande medo. Consegue explicar mais ou menos? Sim, o medo do saquinho é um medo frequente, mas atenção que ainda dentro das terapêuticas, a cirurgia também pode ser alguma terapêutica de primeira linha, pronto, porque às vezes, se tivermos uma doença muito limitada, fístula grande não, e sem dúvida, pronto, mas até começando pelas doenças menos graves, se tu tiveres uma doença muito localizada, também é lícito operar e depois até não começar nenhum fármaco, pronto. Sobretudo em determinados contextos, o doente até pode preferir ser operado, e são cirurgias também são relativamente fáceis, pronto, eu não as faço, portanto para mim são difíceis, claro, mas que já são fáceis para um cirurgião fazer e com baixo risco, e portanto também pode ser uma terapêutica logo utilizada de primeira linha. Ok. E isso portanto também é lícito, e nós às vezes propomos logo isso de início ao doente na consulta, mas se não, a cirurgia de facto ainda tem aqui um papel muito importante em muitas situações, quer seja de facto nessas fístulas grandes que nós às vezes não conseguimos tratar de forma médica, ou seja, porque há certas fístulas com estes fármacos potentes, estes tais biológicos, e estas pequenas moléculas nós já conseguimos reduzir e torná-las inativas e até mesmo fazê-las desaparecer. Mas se não, em casos mais complicados ou em que há mesmo um abscesso, pode ser necessário operar e drenar abscessos, também intra-abdominais, ou mesmo na parte perianal. Nós muitas vezes também temos, apesar de tratarmos com estes tais fármacos e imunossupressores, também é muitas vezes necessário os doentes irem ao bloco operatório para fazerem ali umas drenagens daquelas fístulas e porem até assim uma espécie de uns fiozinhos para ajudar a fazer uma drenagem crónica, para ir mantendo também uma boa limpeza daquelas fístulas, daqueles trajetos onde se vai acumulando pus e porcaria, para ajudar a drenar e isso também ajudar a aumentar aqui a eficácia dos fármacos que nós estamos a dar. Depois, onde é que podemos também precisar de operar? Em situações mais fulminantes, a colite ulcerosa, que pode ser também uma coisa muito ligeira, que pode ficar muito bem com aqueles fármacos, aqueles sais salicilatos, aqueles anti-inflamatórios do cólon, às vezes também pode ser fulminante e pode ser muito grave, e se não responder logo, ser operada de forma mais urgente. De forma urgente, e normalmente aí os doentes acabam sempre por ficar com um saquinho transitoriamente. Porquê? Porque quando estamos a operar num estado de gravidade tal, não é? Normalmente quando nós pedimos a um cirurgião para operar um doente neste estado, é um doente que não respondeu aos corticoides, não responde a estes fármacos todos potentes, é um doente que está muito inflamado, com muita anemia, está mesmo mal, é um doente que está muito, nós até lhes dizemos que eles são tóxicos, são mesmo com muita inflamação sistémica, e nestes casos na colite ulcerosa acabamos por tirar o intestino, o grosso todo, às vezes podemos deixar o reto ou não, mas pelo menos o cólon tem de sair todo, porque ele está também completamente doente, também já não há nada a fazer àquele intestino, e nessas circunstâncias depois o doente tem de ficar transitoriamente com o saquinho, o que não significa que depois
resolvido esta fase aguda, depois não se possa fazer uma reconstrução do trânsito intestinal e o doente não mantenha um estilo de vida praticamente normal, pronto, com algumas limitações, porque deixa de ter um intestino grosso que ajuda ali a reter as fezes e a ter menos diarreia, mas qualquer das formas a pessoa pode ter uma vida muito normal, mesmo depois de ter tido um saquinho. Ok, boa. E aqui uma dúvida que também tenho bastante em relação ao tabaco, porque eu lembro-me que quando eu fiz o Harrison, lembro-me de se dizer que na colite ulcerosa podia ajudar. Sim, que era protetor, não é? Exatamente, que era protetor. Não me achar, mas nenhum utente pode descobrir isto, não é? Porque, além de que isto é um bocadinho como em tudo, não é? Como o álcool e aqueles microestudos que mostram que é benéfico no coração. Nós não somos só um coração, nós não somos só um intestino, somos um todo e, portanto, aquilo que fazemos temos de pensar o efeito que tem no todo e não só naquele órgão. Qual é a realidade aqui em relação Sim, sem dúvida. Porquê é que nós aprendemos assim? Nós aprendemos assim porque, de facto, pode haver algumas inflamações do intestino que podem estar um bocadinho mais adormecidas nos doentes fumadores, e depois quando eles deixam de fumar pode haver aqui mais uma exacerbação. Pronto, isso às vezes também acontece noutras doenças, não é? Às vezes há anestesistas que às vezes até, isto é um bocado variável, mas que até dizem que os doentes quando deixam de fumar até são piores doentes, porque de repente ficam com muito mais queixas, muito mais tosse, essas coisas todas, porque Sim, o claro tabaco, que é uma fase inicial, não é? E depois pronto, porque o tabaco também não se sabe exatamente bem o mecanismo, mas depois também pode adormecer aqui alguns dos nossos sistemas imunitários, não é? Pronto, e portanto, ao estar aqui a adormecer aqui um bocadinho o nosso sistema imunitário, de facto, não é raro os doentes dizerem: eu enquanto fumava não tinha nada, agora deixei de fumar e passei a ter diarreia com sangue. Não, mas a inflamação já lá estava, portanto a colite ulcerosa já lá estava, era mais adormecida e, portanto, não faz sentido, mesmo para um doente com uma colite ulcerosa mais difícil de tratar, dizer: olha, o melhor é continuar a fumar. Sim, não, até porque, como tu sabes, depois o tabaco é péssimo para tudo o resto. Sim, aumenta muito o risco de quase todos os cancros, não é? Sim, é mais um mito que nós aprendemos na faculdade, mas de facto, ou seja, pode de facto adormecer um bocadinho a doença, mas não é por aí que nós devemos nunca orientar, até porque assim, como eu já expliquei, qualquer uma destas duas doenças aumenta o risco de cancro do cólon, e nós sabemos perfeitamente que o tabaco é um grande carcinogénio para o cólon, e portanto nós também não queremos, uma das complicações que nós tentamos evitar ao tratar a doença inflamatória é exatamente o risco acrescido do cancro coloretal. Sim, isso faz sentido. Que mensagem é que deixavas a quem foi recentemente diagnosticado e o que é que achas que é importante saber? Se calhar uma mensagem para quem tem o diagnóstico e também para quem convive, porque eu acho que é importante às vezes, e uma das formas de ajudar é precisamente saber o que é a doença, que manifestações é que pode dar, perceber o impacto, lá está, no dia-a-dia que tem, as dores que dá, o desconforto que pode dar. Que mensagem é que gostavas de deixar? Sim, olha, gostava de deixar uma mensagem de esperança, porque eu acho que, como também fui explicando aqui, é uma doença que tem evoluído imenso nos últimos anos, felizmente, e portanto nós cada vez temos mais armas terapêuticas. Portanto, o que é importante é a pessoa não se desencorajar e, portanto, e não se manter uma atitude otimista, até porque para todo este eixo intestino-cérebro é muito importante manter este otimismo, fazer tudo direitinho, todos os exames que no início acabam por ser mais, portanto, e depois pensar que quando entrar em remissão vai ser muito mais fácil. Já não remissão, que é isto? Já não está com doença. Com a doença adormecida, ou seja, porque no início, doutora, está-me sempre a pedir para fazer retossigmoidoscopia, que é espreitar o fim do intestino, sempre a pedir para fazer análise, e agora mais uma análise às fezes, é muito desesperante de facto no início, mas depois, quando nós finalmente conseguimos controlar a doença e entramos aqui numa fase de remissão, nós também deixamos os doentes descansarem muito mais e há muito menos exames a fazer. É muito importante ter aqui uma boa relação com o médico, porque tudo o que seja doenças crónicas, é importante a pessoa gostar do médico com quem está, a haver empatia, e se de facto nós também não confiamos no médico, se não temos empatia, é perfeitamente lícito, e nós também não nos importamos nada de ir ouvir segundas e terceiras opiniões. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque quando estamos a falar de uma doença crónica é bom haver uma boa relação médico-doente, exatamente. Eu acho que é em todas as doenças. Em todas as doenças, mas tudo o que seja crónica é pior. Sim. Porque são doenças que tu vais acompanhar e que há doentes que sigo já há muitos anos e que irei seguir por muitos mais anos, e é bom que os doentes confiem em mim, porque se os doentes também não confiarem em mim, mais vale irem ouvir segundas e terceiras opiniões, e depois, se de facto perceberem que o que eu lhes estou a propor faz sentido, então depois aí voltam, não é? Porque, de facto... E às vezes não é nada contra nós, não é? Às vezes é a forma de comunicar. Não, claro. Há doentes que adoram que eu explique tudo, há outros que não gostam, e por isso preferem outro médico. Isso é perfeitamente aceitável. Eu acho que é bom para os dois estarmos todos mais alinhados e haver uma boa aliança terapêutica, não é? Sim, sem dúvida. E depois também um outro aspecto que eu não mencionei aqui, pronto, porque nós muitas vezes também o tempo que temos na consulta é limitado. É muito importante primeiro os doentes tirarem todas as dúvidas que tiverem, porque há coisas que eu às vezes me esqueço de explicar, não é? Coisas básicas que eu às vezes me esqueço de explicar,
porque para mim são básicas e porque o tempo é limitado e portanto eu não estou sempre a repetir e a explicar os assuntos. Mas todas as dúvidas nunca são parvas, portanto tirem todas as dúvidas ao médico. E depois também existem associações de doentes que são ótimas para acompanhar este género de doenças. Portanto, e na doença de Crohn e na colite ulcerosa existem duas associações, a Associação Portuguesa do Doente com Doença Inflamatória do Intestino e a Associação Crohn-Colite, que são associações de doenças com estatutos mesmo de associações de doentes, que não só promovem imensas atividades de literacia na doença, até porque nós temos que cada vez empoderar mais estes doentes, haver aqui mais este empoderamento dos doentes, perceberem bem a doença, até para perceberem porque é que eu lhes estou a propor fazerem este medicamento, não é? Cada vez é mais importante, até porque estamos a falar de pessoas muitas vezes jovens e diferenciadas, claro, que devem perceber bem a sua doença e portanto devem estudar, tirar as dúvidas todas, ler tudo o que quiserem e depois tirarem essas dúvidas. E estas associações não só têm promover esta literacia, como às vezes até grupos de ajuda, às vezes até há umas mentorias, ou seja, em que eu que fui diagnosticada agora com uma doença um bocadinho mais chata, posso ter ser apoio, acompanhado, um apoio por algum doente já com vários anos de doença que me pode ajudar aqui um bocadinho a ajudar a aprender a lidar com a doença. E por outro lado, estas associações muitas vezes depois também têm consultas de nutrição e consultas de psicologia disponíveis por profissionais de saúde que já estão muito habituados a lidar com estas doenças. Boa, isso é importante, esses recursos todos. Sim, acima de tudo falar mais sobre o assunto, não é? Sim, sem dúvida. E se calhar até aproveitávamos que este é o mês do cancro coloretal. Pronto, para relembrar as pessoas que a partir dos 50 anos, e às vezes um bocadinho antes, mas depende um bocadinho, não é? Mas o rastreio oficialmente começa aos 50 anos, fazer o rastreio do cancro coloretal. Isto pode ser com uma pesquisa sangue oculto nas fezes ou uma colonoscopia, mas falar com os médicos e pesquisar e perceber que isto é um exame que ainda que não tenham sintomas é importante fazer, não é? Sim, sem dúvida, até porque o cancro coloretal é um cancro com um ótimo prognóstico quando diagnosticado precocemente e portanto é mesmo hoje em dia deixar passar um cancro coloretal, claro que há situações sempre muito excepcionais, não é? Mas deixar passar um cancro do cólon porque não tivemos o rastreio em dia, muitas vezes por preguiça nossa, por medo nosso de estar a fazer uma colonoscopia, vamos adiando, depois às vezes pode ser tarde demais, pronto. Tal como pode ser tarde demais para a doença inflamatória, quer dizer, nunca é tarde demais, mas é muito diferente diagnosticar uma doença inflamatória numa fase mais inicial, em que a pessoa está com sintomas há menos tempo do que quando já tem muito tempo de doença. Por isso valorizar sempre os sintomas, falar com os médicos. E se calhar a última pergunta, tu como trabalhas também no SNS, há assim alguma coisa que tu achas que seria importante mudar para melhorar? Por exemplo, uma das coisas que me vem logo à cabeça é a comparticipação da calprotectina fecal, não é? Que é esta tal análise que nos ajuda muito a excluir o diagnóstico ou a confirmar o diagnóstico. Lembras-te assim de mais alguma coisa que seria importante? Para além da calprotectina fecal, que é mesmo assim uma luta nossa, porque de facto, pronto, às vezes os doentes, quer dizer, acabam por fazer uma colonoscopia antes de fazer uma calprotectina fecal, porque a colonoscopia não paga, não é? Hoje em dia, uma colonoscopia com anestesia pedida pelo médico de família, o doente não paga nada. Mas também espera um ano pela colonoscopia, diga-se. Sim. Quase um ano. Exatamente, as listas de espera são grandes, infelizmente, mas de facto, assim, a calprotectina fecal eu acho que é mesmo aquela mensagem-chave, que nem é uma análise, se calhar fazendo assim pelo particular, também não é muito cara, mas para todos os efeitos para muita gente é um custo acrescido, 30-40 euros, eu acho que é por aí, depois varia um bocadinho laboratório para laboratório, mas de facto é uma análise, quem tiver possibilidade, mesmo não tendo médico de família, se a puder fazer, isso já nos ajudava muito, porque já nos ajuda aqui a fazer uma triagem, lá está. Normalmente uma doença grave acaba sempre por ter valores muito alterados. Ok. Ana, muito obrigada. Espero que gostem deste episódio. Espero que é isso, que façam um rastreio e até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada, eu. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Nuno Fox, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.